Muito bem, boa noite a todos vocês, fantásticos Aqualivers, que fazem parte desta família incrível que só cresce em todos os sentidos. São as pessoas, vamos por assim dizer, mais hidratadas da Terra. Ninguém bebe a água que vocês bebem, ninguém tem o produto que vocês têm, ninguém trabalha na empresa que vocês trabalham. E por falar nisso, está conosco aqui o extraordinário Samuel Guilherme, com uma história fantástica de vendas diretas, especialista em produtos, e hoje ele vai focar a apresentação desta noite em produto. Enquanto isso está acontecendo, chame a tua galera, porque é muito importante que você saiba da empresa, do produto e do sistema. Hoje é dia de aprender sobre o produto. E nada melhor do que aprender com quem sabe muito sobre o produto da Aqualive, o produto que as outras empresas vendem por aí. E esse homem está conosco esta noite. Deu uma pausa dessas viagens e aí está. E hoje tem teste ao vivo e a cores. Preparem-se. Samuel, é contigo, meu irmão. Fala, Tião, obrigado, muito obrigado. Você sabe que é sempre uma honra poder estar dividindo, né, a tela junto com você e com grandes líderes que estão presentes aqui nessa live e com pessoas queridas que a gente conhece quando nós viajamos Brasil afora. Hoje nós vamos atentar a isso mesmo que você falou e nós acreditamos que muitas pessoas vão sair daqui dessa live mais sabendo um pouquinho mais sobre o nosso produto maravilhoso, a empresa maravilhosa que fazemos parte, né? E aquilo que você falou, sim. Hoje nós vamos fazer um teste rapidinho, né? Que nós vemos aí o Tião já fez vários testes em live, o Leidson, e hoje eu vou fazer um teste especial aqui direto de casa com o Flow Click, né? E nós vamos ver sobre uma propriedade muito importante que é o RP negativo. Então, eu acredito que vai ser legal. Nós vamos tentar aí estar passando para todos a grande importância, aquilo que você falou, Tião. Nós precisamos conhecer melhor a nossa empresa, aquela que nós escolhemos para ser a nossa parceira de negócio. Nós também precisamos saber e entender muito bem o produto que nós temos de uma forma bem diferente, porque o mercado anda a cada dia que passa mudando. Empresas que querem somente explorar a parte financeira acabam fazendo coisas e vendendo coisas que não são verdades e que chegam a parecer que é igual a nossa, mas hoje nós vamos tirar essas dúvidas de todas essas pessoas aí e vão cair por terra, porque o que nós temos é impactante, é único e só nós mesmos que temos. Então, nós vamos aqui compartilhar um pouquinho aqui a tela com vocês para nós já começarmos a falar um pouquinho, né, de como nós vamos aí viver mais e também não adianta só vivermos mais, nós precisamos viver melhor. E para viver melhor, nós precisamos de fazer com que essa estrutura ela seja perfeita. Todos nós já vimos falar sobre dormir melhor, dormir bem, todos nós e muitos que estão nessa sala aqui se preocupam com a nutrição. E também todos nós se preocupamos com atividades físicas. Alguns vão para a academia, outros vão fazer a sua caminhada matinal ou no final do dia, outros no equilíbrio hormonal. Mas o que nós vamos falar hoje, poucas pessoas falam, é sobre a hidratação funcional. Esse é um ponto chave. Esse é um ponto em que, a partir de 2024, vocês vão ver falar muito da hidratação funcional e vocês vão ver que a Aqualive ela já fala há muitos anos sobre a hidratação funcional. A tecnologia cresce, né? As grandes empresas começam a criar também coisas parecidas, né, com aquela que nós fazemos,
mas hoje nós vamos poder tirar a dúvida de todos vocês, né? Então, nós vamos falar sobre, né, a hidratação, um dos pilares mais importantes desses cinco que vocês estão vendo aí. E nós vamos falar de água, né? Daquilo que o nosso corpo é 70% água e o restante, os 30%, é você. Então, nós somos constituído de água. Se eu sou 70% água, e os meus órgãos, né? Cada detalhe do meu corpo, né? Qual a porcentagem? Só para você ter base, o como a água ela é super importante para todos nós. O cérebro, ele chega a 90% água. E o cérebro, ele, como o nosso organismo, como o nosso corpo, ele foi feito para se autocurar, ele tem mecanismos e DNAs de reconhecimentos incríveis, né? Então, só para você ter base, não é toda a água que nós colocamos dentro do nosso corpo que vai para o cérebro, porque o cérebro é uma das partes mais importantes que nós temos. Existe uma barreira dentro do nosso cérebro, como podemos falar, um guardião chamada hematoencefálica, aonde ele permite o que deve entrar dentro do cérebro e o que não deve. Então, ele é muito importante. Então, se nós colocamos uma água que não é de qualidade, e o meu corpo, o meu cérebro, ele é constituído de 90% de água, ele tem que fazer um esforço muito grande para preparar essa água e ele ser constituído aqui dentro do meu corpo. Então, a água, ela já começa a fazer aí algo importante dentro do nosso corpo. O coração, 75% de água, a nossa pele, 64%, os nossos músculos, né, são 75% de água, os pulmões 83%, né? O nosso sangue são 94% de água. E aqui também eu gosto sempre de estar falando um pouquinho que dependendo, né, do nosso pH corporal é que a medicina descobre as nossas enfermidades. Então, quando a medicina, o profissional de saúde que nós consultamos, ele não consegue detectar qual o tipo de enfermidade que eu tenho, ele pede um exame de sangue. E quando o nosso exame de sangue ele vai para o laboratório, chega lá no laboratório, é separado o sangue do plasma sanguíneo. E o plasma sanguíneo é a água que temos ali junto com o sangue. E aí, através do pH, se consegue descobrir qual o tipo de enfermidade. E nós vamos falar um pouquinho lá mais para frente. Então, para que nós possamos entender o quanto a água é importante, só para você ter base, eu peso 72 quilos. Eu carrego dentro do meu corpo 54 litros de água dentro do corpo porque eu sou 70% água. E isso é muito interessante. Mas melhor para nós entendermos é que mais da metade desses 54 litros, para ser mais preciso, 28 litros estão dentro das células. Então, esses 54 litros, 28 litros, eles estão dentro da célula. Justamente, né? Justamente para quê, né? Justamente para que nós possamos entender o que significa realmente a água para o nosso corpo. Se eu tenho toda essa quantidade de água, que é mais da metade, dentro das células, assim como o peixe é para a água, a célula também é para a água. Existe dentro das nossas células o núcleo, né? Eu vou pedir, acho que o Tião, acho que tem alguém mexendo dentro das telas que não sou eu. Não sei se é alguém. É, Mexendo então tá. como? É Oi, um Tião? mouse, é um mouse mexendo para lá e para cá? Isso, aham. Não.
Eu acho que aí, Tião, dá uma olhada aí, porque apareceu uma mensagem aqui do Gilmar Ribeiro, e eu acho que eu coloquei ok, e acho que ele deve ter assumido alguma posição aí. Você só dá uma olhadinha aí, tá bom? Ok. Então, é muito importante a água ela estar no núcleo da célula. Então, o corpo, dependendo da água que nós tomamos, o corpo ele acaba precisando de uma água de qualidade. Então, nós precisamos ver o quê? Qual a importância dessa água para dentro do nosso corpo? Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui 10 sinais de que você ou uma pessoa pode estar tendo problema por falta de uma hidratação perfeita. Às vezes, você toma uma água e pensa que está se hidratando, porque existe água que hidrata e existe água que não hidrata. Existe água que te leva à saúde, e existe água que ela não te leva à saúde. Então, às vezes, a pessoa toma tanta água e acaba tendo um monte de problema porque não está tomando uma água com qualidade. Então, esses 10 sinais, eu vou falar para você aqui sobre retenção de líquido, azia, refluxo, fome constante, cansaço, mau humor, prisão de ventre, metabolismo lento, dores nas articulações, perda de massa óssea e perda de massa muscular. Esses são pequenos sinais de que a pessoa que sente qualquer um desses sinais, ela pode estar se hidratando pouco ou nem se hidratando corretamente. Então, nós conseguimos, através da Aqualive, resolver muitos desses problemas, porque o problema não é só se hidratar, é como se hidratar e com qual água você está se hidratando. Então, nós estamos nessa live para mostrar a melhor maneira de se hidratar. Então, o que você conhece sobre água? Eu quero fazer essa pergunta para você, né? Se você que está aí na sua casa, ou você convidado que está aqui, talvez você conheça a água engarrafada ou a água de garrafinha. Essas águas que elas trazem um prejuízo muito danoso para a nossa saúde devido aos seus problemas de contaminar. Por quê? Porque elas são feitas através de plásticos, né? São plásticos, resíduos feitos através de produtos bioquímicos que acabam prejudicando, né, a nossa saúde. Quando a pessoa compra uma água, por exemplo, a de garrafão de 20 litros, ela sabe que esse garrafão tem validade. Por quê? E é só de 6 meses, porque a contaminação ela é muito grande, ainda mais quando se ela aquece no sol e o produto químico, que é o BPA, né? Bisfenol A, passa para a água e nós, seres humanos, acabamos tomando, e isso é muito prejudicial à nossa saúde. Isso acaba trazendo danos, e se você não tiver preparado o teu organismo, isso pode acarretar em algumas enfermidades graves dentro do corpo. Sem contar que também isso polui muito o meio ambiente. E aí está algo que a Aqualive também já começa a entrar e a dominar, porque em vez dela poluir, pelo contrário, ela despolui o mundo através da água, tá bom? Então, a segunda opção, talvez você tome uma água encanada, e sobre a água encanada, né, a cada tempo que passa, a água ela fica pior, e aí mais propriedades químicas, produtos químicos têm que ser jogados na água para que ela possa estar ali apta a ser tomada pelo ser humano. E aí o corpo tem que lidar com todos esses produtos químicos e reagentes para o nosso corpo para poder eliminar, sem contar de cloro e outros contaminantes que prejudicam a nossa saúde. Ou talvez você não toma água engarrafada, talvez você não toma água de torneira, mas você às vezes adquiriu um aparelho, né? Um filtro ou um purificador, e
esqueceu de olhar se existe selo do Inmetro, né? Se tem retenção de cloro livre, se tem retenção de partículas, se também tem eficiência bacteriológica, qual o selo no Inmetro. Então, tudo isso tem que ser visto, porque a água é 70% do nosso corpo e ela é a principal pilar para que nós possamos receber tudo o que vem depois. Primeiro é a água, depois vem as outras coisas, porque através da água do nosso corpo é que o metabolismo, né, do nosso corpo vai trabalhar com mais perfeição ou não, tá bom? Então, que água então nós vamos falar hoje? A Aqualive, ela criou, né, ela patenteou uma tecnologia que imita a natureza. Mas esse estudo já vem de muitos anos. Na década de 50, para vocês terem ideia, né, existia fontes ao redor do mundo, em alguns países, aonde o povo que vivia próximo a essas fontes e bebiam da água, eles viviam mais, ficavam menos doentes e tinham uma aparência mais rejuvenescida do que outras pessoas que não tomavam dessa água. Depois de muitos estudos na década de 50, descobriram que esse povoado que tomava aquela água e tinha aqueles resultados dentro do teu corpo, na saúde, na aparência, porque a água tinha características diferentes em relação ao povo que não tomava essa água. Por exemplo, no Himalaia, Okinawa, no Japão, Arquífero de Guarani, Sardenha, né? USA. Então, existe algumas fontes que se pode tirar da natureza água com propriedades funcionais. E isso é muito impactante, isso é muito legal. E aí entra quem? Entra a empresa a qual nós escolhemos para ser parceira do nosso negócio. Entra a Aqualive. E quem é a Aqualive? A Aqualive não é uma empresa qualquer. Ela já tem 26, indo para 27 anos de pesquisa e desenvolvimento sobre a água funcional. Tá? E isso é muito importante. Ela já tem mais de 15 anos de atuação no mercado. E já são mais de 6 milhões de beneficiados com essa tecnologia que é capaz de transformar a nossa água de torneira numa água funcional. E hoje operando no mercado brasileiro e no mercado americano, através de qual tecnologia? A Triway, um sistema puro que imita a natureza, capaz de pegar a nossa água de torneira e trazer propriedades diferentes, que essas propriedades, quando passam a entrar dentro do nosso corpo, o nosso corpo agradece. É delas que nós vamos falar um pouco hoje e o que ela faz para que nós possamos dar um up na nossa saúde do dia para a noite. Então, isso é muito importante. Como a Aqualive, ela patenteou essa tecnologia, é exclusiva da Aqualive, todos os produtos da Aqualive têm essa tecnologia. E eu vou falar rapidamente aqui o processo dela, que o primeiro processo que faz é fazer com que a água fique limpa. Mas o que é uma água limpa? Por isso que nós falamos que é importante sempre olhar o selo do Inmetro para ver se tem um selo que garante a qualidade que realmente o nosso corpo necessita. Primeiro, a água, ela tem que ser pura. O que faz a tecnologia da Aqualive? Ela faz com que essa água passe a ficar livre de contaminantes, como, por exemplo, vírus e bactérias. Então, isso é tirado nesse primeiro processo. Também tira metais pesados, né? Cloro, outros compostos nocivos à nossa saúde, como, por exemplo, pesticida, herbicidas, tudo isso, devido à alta contaminação, o nosso aparelho, a tecnologia da Aqualive consegue tirar. Com isso, nós ficamos com uma água pura. E aí o nosso corpo já começa a agradecer. Quando uma pessoa toma uma água comum,
de torneira, por exemplo, ela vem com cloro, ela vem com metais pesados, ela vem com contaminantes, herbicida, pesticida. E aí há um trabalho para o organismo poder tirar essa contaminação. Mas quando nós passamos a tomar a água que tem a tecnologia Triway da Aqualive, já não existe mais esse trabalho. O organismo, ele vai agradecer e a força que ele tinha, que ele tem para poder tirar os contaminantes já não vai ter mais. Então ele usa essa força em outras coisas dentro do nosso corpo para poder favorecer o nosso próprio organismo. Então nós deixamos de dar trabalho para o organismo. E essa primeira fase, que é a fase da limpeza, é uma das principais, onde todos deveriam as empresas, o governo deveria obrigar a todos ter um selo A, mas isso não ocorre por conta da legislação e outros podem ter o selo A, outro B, C e D, mas o único que consegue reter as partículas, tirar cloro, tirar flúor, tirar metais pesados é o selo A. E a Aqualive tem o selo A do Inmetro, fazendo com que essa responsabilidade com os seus clientes sejam séria, porque a Aqualive não leva na brincadeira quando o assunto é água funcional. Depois do primeiro passo, aí começa a transformação. Aí essa transformação, ela começa a chamar a minha atenção e eu fico fascinado, né, quando esse segundo processo começa a chegar. Ela se torna alcalina com prau negativo. Então, não adianta ser alcalina somente. Qualquer pessoa pode fazer uma água alcalina. Qualquer pessoa pode ir no mercado comprar uma garrafinha em que ela é alcalina, mas ela precisa ter o prau negativo para garantir a alcalinidade dentro do nosso organismo por mais um tempo. Aí já começa a ficar diferente. Aí nós já começamos realmente a falar de água funcional. Além de alcalina com prau negativo, ela pega uma água, por exemplo, da torneira, que tem o pH 6,5 e 7, e eleva o pH para 10, uma forma totalmente natural, uma forma física e não química, tá? Então, o que a Aqualive usa dentro da sua tecnologia é totalmente natural. Por isso que há um reconhecimento de 100% do organismo sobre a água da Aqualive. E aqui eu quero puxar um adendo para você que às vezes já foi fazer uma apresentação e a água deu alcalina. Então, de que forma essa água ficou alcalina? Você pode pegar um copo de água, você pode ir na farmácia, comprar um bicarbonato, colocar na água e ela ficar azul, ela se tornar alcalina. Mas quando eu coloco essa água dentro do meu organismo, aí vem o DNA que existe dentro do nosso corpo, que são, na verdade, quarteirões e quarteirões que existe de DNA, de reconhecimento dentro do nosso corpo. Quando a gente coloca uma água alcalina transformada pelo homem, o organismo vai pensar como tudo que entra dentro do nosso corpo. É uma água alcalina, mas quando o organismo tenta reconhecer qual o tipo daquela água, o organismo sabe que houve interferência humana para aquela água ficar alcalina. Então, ele não aproveita as suas características 100%. Então, tudo que é da terra, tirado naturalmente e que entra dentro do nosso corpo, o organismo reconhece 100%. Tudo que tem intervenção humana, o organismo não reconhece 100%. Uma coisa importante é eu falar, você quer ver? É sobre, né, os transgênicos. Os transgênicos, houve uma mudança através da ciência e mudaram o DNA que existe lá. Então, quando o nosso organismo recebe, ele fala: olha, milho, tem cheiro de milho, cor de milho, mas tem alguma coisa errada aqui. E ele acaba não aproveitando 100%. Então, fica a dica para quando você encontrar alguém aí que também tem uma água alcalina. A água alcalina da Aqualive, ela é tirada da natureza.
através dos minerais. Os minerais que estão ali, essa tecnologia que está aqui dentro, faz com que a água fique alcalina, como se viesse da natureza. Outra coisa muito importante são os minerais que o nosso organismo precisa. E quando nós não temos a quantidade certa de minerais dentro do nosso corpo, há uma sabotagem do nosso próprio corpo para não deixarmos nós morrermos. Então, tudo que é colocado dentro do nosso organismo, o organismo vai trabalhar e vai alcalinizar para depois mandar para a corrente sanguínea. Então, isso é muito importante, porque toda a alcalinização ela ocorre através de minerais. E a água da Aqualive, ela é rica em minerais e principalmente magnésio, tá? Fazendo com que o nosso corpo tenha uma perfeição de minerais que precisam todos os dias. Por isso que quem toma a nossa água, a água que passa pela tecnologia da Aqualive, ele se sente uma pessoa com mais vitalidade, com mais energia, com mais disposição. Por isso, por quê? Porque ela é rica em minerais. E o magnésio, todos nós sabemos que ele é importante para mais de 350 funções biológicas dentro do nosso corpo. Isso é fascinante. E o nosso aparelho tem. E eu posso falar com propriedades, porque eu já tive em vários países fazendo cursos, né, fazendo mentorias sobre água funcional, e o mais interessante, quando nós pegamos a água da Aqualive, que passa por essa tecnologia, e mandamos com outras que existem, os nossos resultados são incríveis. A quantidade de minerais que aparece na nossa água é incrível. Então, isso é fantástico. Depois, ali no quarto, é um antioxidante. Aí é minha área, aí é o que eu gosto muito de falar. Por que que quando passa pela tecnologia, essa água passa a ser um antioxidante? Como eu sei isso? Como eu descubro isso? Porque ela tem o ORP negativo. E hoje nós vamos fazer um teste ao vivo para vocês. Por isso que eu vou ser bem rápido, né? Mas tentar ser mais objetivo possível para você entender. Porque eu já falei da pureza, eu já falei da água alcalina. Eu já falei dos minerais e do magnésio, agora eu estou falando da antioxidação. Então, como que eu sei disso? Através de um aparelho que se mede, chamado ORP, que significa o quê? Potencial redutor de oxidação. Isso significa o quê? Se o RP é positivo, essa água, ela é oxidante. O nosso organismo de 0 a 100 ele elimina, porque ele foi feito para poder eliminar isso também. Mas quando passa de 100 para 200, de 200 para 300 positivo, ela é oxidante. E nós estamos falando de água dentro do corpo. Então, o que oxida? O que oxida são as nossas células. Então, ela começa a ficar desempenhando um papel não tão eficaz como antes. Por quê? Porque o alto índice de oxidação abre porta para radicais livres. E o alto índice de radicais livres dá o excesso oxidativo dentro do nosso corpo. E ocorrendo isso, abre portas para a enfermidade. Então, quando se toma uma água acima de 400 positivo, isso daí está atrapalhando e muito o nosso organismo. Mas quando eu tomo uma água que tem o RP negativo, aí sim faz bem para a saúde. Veja só, se o RP positivo faz tudo aquilo, ele oxida, ele envelhece, ele aumenta a produção de radicais livres até levar a uma futura enfermidade, o antioxidante, ao contrário, em vez de envelhecer, ele rejuvenesce. Em vez dele aumentar os radicais livres, a antioxidação vai eliminar os radicais livres. Em vez de abrir porta, ele fecha a porta e leva nosso organismo à saúde. Isso é fantástico. E essa tecnologia da Aqualive, ela faz esse processo. Ela pega uma água com RP positivo e transforma em um antioxidante. Vitamina C é antioxidante. Chá verde é antioxidante. Antioxidante é para rejuvenescer. Tem gente que lava o cabelo com um antioxidante, passa creme como antioxidante. Para quê? Para rejuvenescer. Imagine você
trocando a água do seu corpo. O ser humano troca a água do corpo de 20 a 21 dias. O copo de água que você toma hoje, daqui 20 a 21 dias está saindo. Imagine você trocar a água do teu corpo, tirar uma água com contaminante, tirar uma água com cloro, tirar uma água com metais pesados e colocar uma água que é antioxidante, uma água pura, uma água alcalina, uma água rica em minerais e magnésio e uma água que é antioxidante. Depois de 21 dias, você vai falar sobre os resultados incríveis que você vai estar tendo, porque vai te ajudar na tua saúde, vai te ajudar no teu organismo. E como nós estamos falando de água do corpo, as células vão agradecer, os órgãos vão agradecer, o cérebro vai agradecer. Por quê? Porque você está tomando uma água que, além dela ser pura, ela tem características funcionais. Ela ajuda o nosso corpo. E por último, né? Como não podemos deixar de falar sobre o hidrogênio molecular. Essa nossa tecnologia, a tecnologia da Aqualive é fantástica. Ela pega essa água e entrega também com hidrogênio molecular. E quem nunca viu falar, vai começar a ver falar muito, mas muito mesmo a partir de agora. Alguns consultórios caríssimos pagam por hora para você respirar o hidrogênio molecular para rejuvenescer. Imagine, mas você não consegue ficar numa máquina respirando 24 horas por dia. Mas 2,5 litros de água você consegue tomar todos os dias. Imagine você colocando através da água o hidrogênio molecular. É considerado o antioxidante do cérebro. Agora eu quero que você pare para pensar comigo. O que nós temos é muito, mas muito mais do que uma simples água. Eu costumo dizer para os meus clientes: se você quiser continuar matando a sede, você toma a água que você está tomando. Mas se você quiser, além de matar a tua sede, te proporcionar saúde, uma qualidade de vida incrível, você adquire os produtos da Aqualive e você vai ver que quando você mudar a sua água, você vai mudar tudo. A vida sua, a vida da tua família, a vida dos teus pets, a vida das tuas plantas é incrível. Por quê? Porque ela tem propriedades funcionais. E isso é maravilhoso. Todas as tecnologias da Aqualive têm é, essa condição de fazer isso em todos os aparelhos, de transformar a água pura em uma água funcional. Então, qualquer aparelho da linha V, qualquer smart filter que você adquirir, tem essa tecnologia que vai fazer você uma outra pessoa, em energia, em disposição, em dormir tarde, acordar cedo e acordar disposto mais do que nunca. Dores de cabeça, você vai ver que isso daí não vai existir. Algum problema com gastrite, dificuldade para ir no banheiro, tudo isso o teu organismo, não que a água vai curar, e é incrível, porque eu tive a oportunidade de ir ao Japão e de visitar hospitais em Tóquio, onde tratamento para diabéticos e pessoas com câncer usavam essa água funcional. E também os testes que eles faziam em ratos, isso era muito, muito legal, que eles colocavam células cancerígenas em um grupo de rato e de outro não. A alimentação era a mesma e a única coisa diferente era a água que se dava, a água tratada pelo governo e a água funcional. Depois de 8 meses, os ratos que tomavam a água tratada pelo governo, a água da rua, aqueles estavam com os tumores grandes, alguns nem conseguiam andar mais. Mas aquele outro grupo de ratos que tomavam a água funcional, eles todos estavam andando. E os médicos estavam explicando para a gente, dizendo que ainda que a água não tem o poder de curar, mas ela não deixava progredir. Os ratos ainda estavam com as células cancerígenas, os tumores bem menor, mas era muito mais fácil de fazer uma intervenção, uma quimioterapia, uma cirurgia. Isso é incrível. Isso também aconteceu colocando, fazendo com que os ratos fiquem também com diabetes, triglicerídeo, colesterol, e tudo isso houve uma regressão.
E para vocês saberem que o que nós falamos é muito, muito sério, nós tratamos água como algo muito mais importante do que tudo, porque a nossa missão é conscientizar as pessoas. As pessoas, elas precisam entender que o nosso corpo é 70% água. Quando nós colocamos água que sai da natureza dentro do nosso corpo, através da tecnologia, né? Tecnologia que a Aqualive criou, e isso muda completamente a nossa situação de saúde. E isso é fantástico, fantástico mesmo. Então, a gente tem essa oportunidade de ter isso em nossas mãos. Então, eu quero fazer aqui um teste com vocês. Nós vamos testar a água e eu vou me atentar somente para dois testes aqui. Primeiro, eu quero fazer aquele que eu mais gosto, né? Que eu mais gosto, que é o antioxidante. Por que que os médicos passam para as pessoas tomarem vitamina C, chá verde? Porque é antioxidante. Olha na tela aí, pessoal, que vocês estão vendo. Lembra que eu Espera um falei do pouquinho, Samuel. ORP? Oi, Samuel, Tião. nós vamos começar, vamos fazer o seguinte: você vai encerrar essa primeira etapa e Ok. nós vamos fazer uma gravando exclusivamente esses testes. Pode ser assim? Pode, 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 pode. Sim, sim. Então, neste momento, senhoras e senhores, nós estamos encerrando o primeiro bloco para entrar numa outra sequência que é extraordinária, assim, excitante de ver que são testes ao vivo. Então, nesse momento, Samuel terminou brilhantemente essa primeira parte e vamos ao segundo módulo.